Vedação à tortura. O fundamento, dignidade da pessoa humana. O fundamento, dignidade da pessoa humana. Eu tenho aqui como aplicação a súmula vinculante 11 do STF, que vai tratar do uso de algemas. Que esse uso é em caráter excepcional, quando houver resistência ou receio de fuga, quando houver perigo à integridade física própria ou alheia, tem que ser ainda justificada por escrito, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa do agente público. Então vamos lá. Uso de algemas, caráter excepcional, hipótese, resistência ou receio de fuga, e quando houver perigo à integridade física própria ou alheia, justificada por escrito, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. Aí vamos lá. Esse agora aqui a gente vai ter bastante coisa para falar. Que é a liberdade de manifestação do pensamento. Liberdade de manifestação do pensamento. Bom, primeira observação que a gente bota aqui é que é vedado o anonimato. O objetivo é garantir o direito. Cuidado com o direito de resposta, também pode ser chamado de direito de réplica. Direito de resposta também pode ser chamado de direito de réplica. E esse direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo. A gente vai falar sobre isso. E ainda mais indenização por danos morais ou materiais. Isso é o básico. Aí daqui vamos começar a destrinchar.
Eu vou precisar que vocês abram o material aí que a gente vai ter que fazer algumas leituras, tá? Então, liberdade de manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato para garantir o direito de resposta proporcional ao agravo, mais indenização por danos morais ou materiais. Vamos lá? O teu material é o tópico 10. Logo abaixo é a primeira parte que está itálico aí. A Constituição Federal estabelece como requisito para o exercício do direito de resposta ou réplica a proporcionalidade, está aqui. Ou seja, o desagravo deverá ter o mesmo destaque, a mesma duração, no caso de rádio e televisão, o mesmo tamanho, no caso de imprensa escrita, que a notícia que gerou a relação conflituosa. Então vamos lá. Quando eu falo que é proporcional ao agravo, esse proporcional tem que ter o mesmo destaque, mesma duração, no caso de rádio mais TV, e ainda o mesmo tamanho. Imprensa escrita. Então, mesmo destaque, mesma duração, caso de rádio e TV, mesmo tamanho, imprensa escrita. Tá. O direito de resposta, de quem é a responsabilidade pela divulgação? No ano passado a gente já falou sobre isso. É do autor da ofensa? Não. É do órgão de direção. Vamos lá. Do órgão de direção não, é da direção do órgão de comunicação, não do órgão de direção. Escreveu o contrário. É da direção do órgão de comunicação. Direção do órgão de comunicação. Gente, imputar a outra pessoa fato definido como crime é injúria, calúnia ou difamação? Calúnia. Aí eu faço o seguinte, estou lá na propaganda eleitoral, né? Aí o cara do partido contrário falou mal de mim, eu quero exercer o direito de resposta. O que eu faço? Procuro a direção do órgão de comunicação, que vai ter que me dar o mesmo destaque e a mesma duração, beleza? Aí eu aproveito, no ensejo, respondo, ou seja, porque ele me imputou algumas condutas. E eu quero esclarecer aquilo. Aproveito o ensejo e passo a imputar condutas a ele, que são caluniosas. Posso? Ou seja, eu posso aproveitar o direito de resposta para praticar atividades consideradas ilícitas? Não. Entendeu? Então, o direito de resposta é para esclarecer o que foi falado. E não para você aproveitar e praticar atividades ilícitas, como chamados crimes contra a honra. Então, vamos lá. Não pode ser utilizado para a prática de condutas
ilícitas. Calúnia, difamação. No caso de propaganda eleitoral também? Por quê? Eu acho que nesse caso não haveria por que te excluir da propaganda eleitoral. Você pensa em algum dispositivo específico que faria isso? Não. É porque, na verdade, onde a gente mais vê isso acontecer é na propaganda eleitoral. Né? O melhor exemplo, na verdade. Aí, vamos lá. A gente tem algumas observações aqui para o exercício desse direito de resposta. Eu tenho a história do prazo decadencial. O artigo 3º da Lei 13.188 fala assim: o direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 dias contada a data da divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação oficial, ou inexistindo pessoa jurídica a quem por ele responda, independente de quem seja responsável pelo agravo. Então, vamos lá. 60 dias da divulgação da ofensa. 60 dias da divulgação da ofensa. Via correspondência com AR, aviso de recebimento, ao veículo de comunicação. Via correspondência com AR ao veículo de comunicação. Então, prazo decadencial de 60 dias, ou seja, se passar o prazo, perde o direito da divulgação da ofensa, tem que mandar correspondência com AR ao veículo de comunicação. Aí, vamos lá. Quem tem legitimidade para exercer o direito de resposta? Se for no caso de incapaz, ou se for pessoa jurídica, o seu respectivo representante. Se for alguém que está ausente do país, tá, essa legitimidade aqui é além do ofendido, né? Primeiro é o ofendido. Ausente do país ou no caso de alguém falecido. Aí pode ser cônjuge, descendente, ascendente ou irmão. Cônjuge, descendente, ascendente ou irmão. Descendente, ascendente, descendente, filho, neto, ascendente, pai, avô, irmão. Cara, vamos lá que tem muita informação para colocar ainda aqui. Então, liberdade de manifestar pensamento, é vedado anonimato e garante direito de resposta ou réplica, mais indenização por danos morais ou materiais. Esse direito é proporcional ao agravo, tem que ter o mesmo destaque, mesma duração no caso da rádio e TV e mesmo tamanho em imprensa escrita. De quem é a responsabilidade para a divulgação, da direção do órgão de comunicação, mas não pode ser utilizado para prática de condutas ilícitas. Tem prazo para exercer o direito? Tem. 60 dias da divulgação. O que tem que fazer? Mandar uma correspondência com a AR para o veículo de comunicação. Ter legitimidade o próprio ofendido, no caso incapaz de pessoa jurídica ser representante, ou se está ausente do país do falecido, com os descendentes, ascendente ou irmão.
Vamos lá. Outra questão que a gente vai levantar aqui é o conceito de matéria. O que é uma matéria que pode gerar direito de resposta? É qualquer reportagem nota ou notícia do veículo de comunicação. Assim, eu sei que você está copiando, mas me dá atenção um minutinho só para te fazer uma pergunta aqui. Ó, matéria, qualquer reportagem, nota ou notícia do veículo de comunicação. Aí não sei se você já reparou, por exemplo, na Globo.com, quando você clica numa notícia, às vezes está do lado, às vezes está no final. Tem assim, comentários. Aí, normalmente, se for um negócio ruim, a galera vem metendo pau no cidadão. Então, assim, a notícia nem era tão pesada, só que os comentários são destruidores. Isso entra no conceito de matéria? Ou seja, o cara pode falar, olha, eu estou ofendido em virtude dos comentários exercidos por usuários de internet na página do seu veículo oficial. Vou ler para você. Pode? Olha o parágrafo 2º, ele fala assim, isso é uma pegadinha safada de prova. São excluídos da definição de matéria os comentários realizados por usuários de internet em página eletrônica. E os comentários, quem vai ser responsável por isso? O próprio quem fez o comentário. O problema é você identificar quem fez o comentário, entendeu? Bom, matéria. Exclusão dos comentários por usuários de internet. Ah, tudo isso é da lei 13.188 de 2015 e eu estou comentando o artigo 3º e seus parágrafos. 13.188 de 2015 é o artigo 3º e seus parágrafos. Ah, olha só. Isso aqui também é legal. Me dá atenção com um segundinho aqui. Eu vou criar 2 casos. Eu falei mal do meu concorrente hoje e fiz isso durante 1 minuto na televisão. Beleza? Aí, no dia seguinte, eu me arrependi. Aí eu voltei na televisão, e em 1 minuto eu falei, olha, eu estava de cabeça quente ontem, não tinha tomado café, estava triste. Por isso que eu falei aquilo, eu retiro tudo que eu falei. No mesmo destaque, com a mesma duração. Exclui o direito de resposta? Não? Tá. Outro. Eu fui lá na televisão, meti o pau no cidadão. Aí no dia seguinte eu me retratei. Só que no meu perfil no Instagram. Fiz uma postagem falando, olha, aquilo que eu falei ontem lá, estava sem café, estava triste, me arrependo. Eu me retratei, só que por outro meio de comunicação, rede social. Exclui o direito de resposta? Então, pelo que você está me dizendo, a eventual retratação, seja pelo mesmo meio, outro meio, com o mesmo destaque ou sem destaque, em hipótese alguma, ela exclui o direito de resposta. É isso? É isso. É isso. Você pode se retratar no mesmo meio, em outro meio, isso não retira do ofendido exercer o direito de resposta. Então, vamos lá. Ixi, Maria. Vou botar aqui, ó. Retratação. Retira
o direito de resposta? Não. A retratação, ou seja, me retratei, falei, não era isso que eu queria falar, me arrependi. Quanto à responsabilidade? Não, olha só, se eu não retiro nem o direito de resposta, eu acho que não exclui também nem a eventual indenização, se isso me feriu. Entendeu? Se for o quê? Um horário comprado. Pois é, então, é isso que fala o artigo 3º da Lei 13.078. A responsabilidade do veículo de comunicação de viabilizar o direito de resposta, é isso aí. Interessante, né? Não, na verdade, tirando o eleitoral, todos os outros são comprados. E se você olhar a Lei 13.188, ela faz direito de resposta em caráter genérico. Ela não fala especificamente da propaganda eleitoral, entendeu? Vamos lá, que eu acho que ainda tem mais coisa sobre direito de resposta aqui. O que eu não coloquei ainda? Fala, Luiz. Em relação ao dano moral, no seu material aqui, o parágrafo terceiro fala que nem prejudica a ação de reparação do dano moral. Então aqui, ó, ela que levantou a pergunta. O artigo 3º, parágrafo 3º. A retratação ou retificação espontânea não impede esse direito de resposta, nem prejudica a ação de reparação do dano moral. Perfeito, Luiz. Isso aí. Aqui eu acabei. Vamos pro lado aqui, Roberto, por favor. Agora vamos pegar o exemplo velho. Não, por enquanto ainda é marcha da maconha. Marcha da maconha. Pode, gente? Pode. Defesa de ideias. O uso recreativo. Acho muito engraçada essa expressão. O uso recreativo da substância. Vamos lá. Não pode incentivar o uso nem ter a presença de crianças e adolescentes. Outra aqui, publicação de biografia. Que necessita de autorização do biografado ou da família? Não. Beleza. Esse aqui? Tá. Direito o quê? Não, peraí. Direitos autorais é outra história, é outra discussão. A questão é se, vamos lá, eu quero escrever sobre o Jô Soares. Eu preciso da autorização do Jô? Não. Agora, para quem vai direito autoral? Aí eu não sei te responder. Isso é propriedade intelectual, não faço ideia como é que funciona. A questão é se o Jô Soares precisa me autorizar a escrever dele ou não. Se ele vai ter alguma participação nisso, realmente está fora da minha alçada, não sei te dizer. Tá? Fala, Manu. Esse negócio aí,
Que aí, acho que foi os dois, que eles entraram judicialmente para tirar a bibliografia deles. A Manu tá falando da questão da biografia do Roberto Carlos. O caso que eu lembro é da filha do Garrincha. Pois é, aí... Porque o Garrincha bebia muito, né? E aí uma da discussão foi, porque ele queria, porque tinha que pedir autorização dela e tal. O entendimento da época foi que não precisava de autorização. Entendeu? Então, isso vale para todos os casos. Se uma tese fixada pelo STF, publicação de biografia, nem o próprio, e mesmo se falecido, nem da família. Mesmo se falar coisas que ele não queria falar. Não, aí vem cá, olha o que o Manu falou. Mesmo se falar coisas... Roberto, volta aqui, por favor. Olha só que interessante a pergunta dela. Vamos pegar o caso lá do Garrincha. Aí botou lá que o cara, apesar de ser o do maior driblador da história, era alcoólatra. Aí digamos que a filha discordasse e achou que tinha uma acepção ali, enfim, vexatória para o pai. Vamos lá. Precisa autorização da filha do Garrincha? Não. Porém, ela é uma legitimada para exercer o direito de resposta. Entendeu? E se for o caso, ela pode pedir indenização por danos morais? Então, eu entendo o seguinte, gente, o que é o interessante aqui que a gente tem que entender sobre essa história de censura, tá? Gente, cada um pode falar o que quiser, só que arque com as consequências. Eu, particularmente, eu acho que é melhor viver numa sociedade assim do que na sociedade onde o judiciário censura manifestações. Porque eu não sei quem é o juiz, eu não sei o que ele pensa, eu não sei no que ele acredita. Então, alguém falou uma coisa, me ofendeu? Sim, vai me incomodar. Eu tenho direito de responder. E de pedir indenização por isso. No caso de quem? Bom, aí é até difícil, né? Porque quando a gente fala mesmo tamanho em preço escrito, a gente fala em periódico, né? Como é que seria no caso de livro? Eu não sei, aí está fora da minha alçada. O fato que a filha dele existe direito, inclusive, pedir uma indenização? Sim. A lei resolve nesse caso. Dá legitimidade para ela nesse sentido, entendeu? Outro que tem algumas questões importantes de falar aqui. 11, 12, 13. Liberdade. De consciência, crença, religiosa, convicção filosófica ou política. Cara, eu preciso de uma coisa aqui agora. Vai, quem me chamou? Aqui. O voto é uma obrigação legal a todos imposta, né? Eu posso me recusar? Não? Então. É? E justificar e pagar a multa não seria prestação alternativa? Então eu posso recusar. Não, uai, tô entendendo então. Domingo, outubro, Rio de Janeiro, sol, praia, parceiro. Me recuso. Não acredito na política. Você se recusa? Prestação alternativa. Vai lá, justifica e paga a multa. Eu quero saber, porque assim, toda vez que a gente fala na recusa de obrigação legal dos impostos, qual é o serviço que a gente dá? O exemplo que a gente dá, já tem resposta. Serviço militar obrigatório, não é assim? Tá, e o voto? Pega o material. Vai no tópico 11. Olha aí o que está escrito aí. O direito à escusa de consciência não está adstrito simplesmente ao serviço militar obrigatório, mas pode abranger
quaisquer obrigações coletivas que conflitem com crenças religiosas, convicções políticas ou filosóficas, como, por exemplo, o dever de alistamento eleitoral. Olha isso, cara. Para maiores de 18 anos, o dever de voto aos maiores de 18 e menores de 70, cujas prestações alternativas vêm estabelecendo nos artigos tais do Código Eleitoral, justificação ou pagamento de multa pecuniária, e ainda a obrigatoriedade do júri. Rapaz, se cair exemplo na prova, vai dar ruim, mas não mais para você. Então, os 3 exemplos estão no livro. A lei de serviço militar obrigatório, voto e júri. Então, vamos lá. Obrigação legal a todos imposta. Primeiro, o clássico, serviço militar obrigatório. Segundo, alistamento e voto. Terceiro, júri. Aqui. Então, pois é. Você se candidatou lá no júri. É um negócio meio louco isso, né? É porque eu não sei de como é o processo do júri. Acho que são 25 inicialmente, e aí faz o sorteio e depois vai para o conselho de sentença, que são 7, não é assim? E aí depois você pode recusar, mas eu nem sei como é que é o procedimento do júri. Só estou te dando exemplo que está no livro. Eu li a citação do livro para você. O júri não tem convocação compulsória tipo mesário eleitoral, não? Acho que tem também. Tem. Não tem, gente? Tem, então. Deve ser esse caso, entendeu? Bora, vamos seguir. Aquela que é manjada. Sob a proteção de Deus. Isso aqui é constante do preâmbulo. Reprodução, perdão, rapidinho. Reprodução obrigatória nas constituições estaduais? Sim ou não, gente? Não. Vai, alguém me chamou. Tá. Serviço militar obrigatório. Só que assim, tem mais uma historinha sobre a proteção de Deus que eu queria conversar com vocês. E eu preciso que você pegue teu material. E eu vou até pedir tua ajuda para interpretar isso aqui, porque eu não concordo. Chega aí, Robertão, por favor. Vamos lá, abre seu material aí na parte de liberdade religiosa. É o tópico 11. Aí tem assim, o primeiro, esse que a gente leu, direito à escusa de consciência, não é só serviço militar obrigatório. Aí depois, sobre a proteção de Deus, preâmbulo. Reprodução obrigatória para estados? Não, aspecto cultural. Aí essa agora de baixo, esse parágrafo, eu tirei do livro da Alexandre de Moraes isso aí. A evocação à proteção de Deus no preâmbulo da Constituição reforça a laicidade do Estado, afastando qualquer ingerência estatal, arbitrária ou abusiva nas diversas religiões e garantindo tanto a ampla liberdade de crença e cultos religiosos, como também a ampla proteção a agnósticos e ateus, que não podem sofrer quaisquer discriminações pelo fato de não professarem uma fé. Me explica isso. Porque qual é o meu medo aqui? Se cair na prova, eu posso ficar à luz do Alexandre de Moraes que o ateísmo é protegido com um dos fundamentos pela presença da expressão sob a proteção de Deus, que é exatamente o que o cara não acredita.
Se alguém tiver entendido o que ele quis dizer, eu peço explicação agora, nesse momento. Por favor, sem viés religioso. Protege até quem é. Deus protege. Cara, a Manu é a coisa mais fofa do mundo, né, cara? Papai do céu protege todo mundo, né, Manu? Papai do céu é bonzinho, né? Fenomenal. Vamos lá, né? Alguém tem alguma tese aí? Luizão, tem alguma tese aí, por favor, para explicar isso? Eu não consigo entender. Eu não consigo. Eu acho que vamos lá. O que acaba acontecendo na história aqui? Esse sob a proteção de Deus não era para estar lá. Sobrar o ateu? Não, eu não sou ateu. Mas pelo contrário, eu quero respeitar quem é ateu. Então não era para estar lá. A minha crença religiosa não tem que estar na Constituição. Ela tem que ser protegida, mas não estar na Constituição. Quando você coloca sob a proteção de Deus, não, eu digo mais. Eu estou partindo da visão de religião monoteísta. E as politeístas? Tem vários deuses. Tá, peraí, mas eu não tenho um Deus só, eu tenho vários deuses. Ninguém pensou nisso. Então, eu acho que assim, o STF, para sair bonito nessa história, é aspecto cultural, né? Reforça a proteção aos ateus e agnósticos. Mas como reforça? Eu não consigo ver. Só se for a tese da Manu, é porque Papai do Céu é bonzinho, protege até o ateu. Sob a proteção das religiões? Tá forçado. Tá forçado. Enfim, eu vou anotar no quadro ali. O que eu quero deixar registrado, porque se eu anotasse direto, você ia estranhar. Eu quero essa informação aqui do livro. Peraí, travou aqui. Evocação sob a proteção de Deus. Primeiro, reforça, vou botar ali, reforça a laicidade estatal, afasta a ingerência estatal e garante a ampla liberdade de crença, inclusive de agnósticos e ateus. É isso que eu vou anotar. Vamos lá. Vamos lá. Reforça a laicidade estatal, afasta ingerência arbitrária do Estado, garante liberdade de crença, inclusive de agnósticos e ateus. É isso. Bom, a laicidade estatal se manifesta pela ausência de religião oficial e a garantia a todos de meios de professar a sua fé. Aí um exemplo, você fala de meios de professar a fé, é a imunidade tributária para templos de qualquer culto. Imunidade tributária.
Quando você terminar de anotar isso aí, eu preciso que você pegue o material. Que a gente vai ler aí o julgado do ensino religioso em escolas públicas. A ausência de religião oficial. Então, a pergunta dela foi excelente e a resposta é sempre a mesma. Não tem religião oficial, mas o Brasil tem feriado católico. Aspecto cultural. A saída é sempre essa. Aspecto cultural. Eu não estou te falando que eu concordo ou discordo, estou te falando com a resposta que se dá. Vamos pro material? Vamos lá? Essa informação muda em relação ao dia passado, tá? Agora do ensino religioso de escolas públicas. Bom, o julgado fala assim. O plenário, em conclusão de julgamento por maioria, julgou improcedente pedido formulário de ação direta na qual se discute ensino religioso das escolas públicas. Aí, blá, blá, blá. Última linha, ó. Para assentar que o ensino religioso em escolas públicas, sublinha isso, pode ter natureza confessional. Esse é o ponto que a gente vai botar no quadro ali. Ou seja, natureza confessional é vinculado a determinada fé. Aí vamos entender como é que era antes. Antes, o Alexandre de Moraes falava assim, olha, o ensino religioso tem que falar de todas as religiões, não pode estar vinculado a uma fé específica, é de matrícula facultativa, não pode gerar reprovação e por aí vai. Tá bom. Aí agora ele pode ter natureza confessional. O que isso quer dizer? É que, por exemplo, o professor de religião, ele vai escolher as religiões que ele vai falar? Ou, na verdade, cada religião vai ter um professor específico. Então, por exemplo, um pastor para falar da igreja evangélica, um padre para falar da igreja católica, um budista para falar do budismo. E aí o aluno, ele se matricula na fé que ele quiser. Como é que é? Você faz ideia? Porque assim, se pode ser confessional, é um professor falando do que ele quer, ou um professor para cada religião e você se matricula naquela que você quiser. Entendeu a pergunta? Segunda opção. Então, aí vai ter que ter um professor para cada religião. Isso vai ser regulamentado pelo Ministério da Educação. A matrícula é facultativa e o aluno escolhe a fé em relação a qual ele seguir. Aí vamos dar a lida no julgado para você ver como é que funciona isso. Vamos lá. Não é um professor só para falar de religiões específicas. Ah, ainda tem um outro detalhe aqui. Se esse professor vai ser remunerado pelos cofres públicos. Vamos lá. Entendeu que o poder público, observado o binômio laicidade do Estado e consagração da liberdade religiosa em seu duplo aspecto, deverá atuar na regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo tal, autorizando na rede pública, em igualdade de condições, o oferecimento de ensino confessional das diversas crenças, mediante requisitos formais de credenciamento e preparo fixado por quem? Ministério da Educação. Dessa maneira, será permitido aos alunos se matricularem voluntariamente para que possam exercer o seu direito subjetivo ao ensino religioso, como disciplina dos horários normais das escolas públicas. O ensino deve ser ministrado por integrantes devidamente credenciados da confissão religiosa do aluno, a partir de chamamento público já estabelecido da lei para hipótese semelhante, olha agora, e preferencialmente sem qualquer ônus para o poder público. E preferencialmente, e não exclusivamente, sem qualquer ônus para o poder público. Bora anotar. Aí vamos lá. Pode ter caráter confessional, matrícula voluntária do aluno, matrícula voluntária do aluno, ensino
ministrado por integrantes credenciados da fé do aluno e ainda regulamentação pelo MEC, Ministério da Educação, e ainda esses integrantes aqui preferencialmente sem ônus para o poder público. Então, pode ter caráter confessional, vinculado a determinada fé, a matrícula é voluntária, o ensino é ministrado por integrantes credenciados da fé do aluno, a regulamentação é feita pelo MEC e preferencialmente sem ônus para o poder público. Tem outra pergunta boa aqui. Fala. Não, o caráter facultativo sim, porque é matrícula voluntária. O da reprovação... Aqui. No julgado não fala nada, tá? Sobre esse aspecto. Isso era a doutrina do Alexandre de Moraes antes. O julgado não fala. Bora, vamos seguir? Quase na hora do intervalo já. Aquela historinha de que é assegurada assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Isso aqui também tem perguntinha boa para fazer aqui. Assegurar assistência religiosa, entidade civil e militar de internação coletiva. Entidade civil, hospital penitenciária. Entidade militar, quartel. Deixa o exemplo aí, eu quero conversar contigo. E aí, gente, estudar isso é mais fácil estudar autarquia? Mais, né? Na vida real, né? Aí vamos lá. Eu tô preso. Vou lá na penitenciária, Sobral, Pilantra. E a Constituição está me dizendo que eu tenho direito à assistência religiosa, não está dizendo? Beleza. Minha primeira pergunta. Esse direito à assistência religiosa numa entidade civil de internação coletiva, exemplo penitenciária, é um direito individual ou coletivo?
o direito à assistência, vamos lá, eu sou preso, sou um detento. E aí o direito à assistência religiosa dentro do presídio, eu quero saber se é um direito individual ou coletivo. Coletivo? Coletivo porque todo mundo tem, né? É isso? Oi? O grupo de presos. É? Individual? Por que é individual? Se uma pessoa só quiser exercer, só ela vai exercer. Quando eu falo direito coletivo, é do grupo exercendo aquele direito. Do grupo. Todos os presos estão obrigados a exercer? Quer ver que o pessoal confunde pra caramba? Saúde é um direito individual ou difuso? Agora eu mudei ser individual ou difuso. É individual? Ué, mas todo mundo não tem? É? Mas eu só exerço se eu tiver o quê? Doente. Eu não lembro de onde que eu fiquei doente. Nem resfriado. Então eu estou usufruindo desse direito? Estou exercendo esse direito? Não. Então, você tem que tomar cuidado, se você identificar sempre pelo destinatário do direito, vai sempre falar que é coletivo. Propriedade, todo mundo tem. Educação, saúde, isso é grande para todos. A questão é como você usufrui daquele direito. Se você usufrui de maneira individualizada, ele é um direito individual. Tá bom, vou piorar a pergunta. A Sam é evangélica, está presa. Ela fala, eu quero exercer o meu direito individual de assistência religiosa nessa entidade de internação coletiva, porque antes de estar presa eu fui aluna do Sobral. Arruma um pastor aí. Aí o povo vai lá e arruma um pastor. Aí a Tatá tá presa. Não, a Manu, imagina a Manu presa, cara. Ela ia encantar todos os presos, né? Gente, vamos lá, vamos nos abraçar. Abraço coletivo na prisão. Aí a Manu é católica. Aí a Manu fala, quero um padre aqui para poder exercer a minha assistência religiosa. Beleza. A Tatá é muçulmana. Como é que é o chefe lá do Islã? Não sei. Eu quero aqui uma autoridade islâmica para poder exercer a minha assistência religiosa em entidade de internação coletiva. A pergunta é a seguinte, já que você tem direito, o Estado tem que exercer, te viabilizar esse direito, possibilitando o acesso a qualquer religião? Porque, na verdade, quando você entra no hospital, vamos lá, tem a capelinha, não tem? Você entrou na capela, o que você vê pendurado na parede? Crucifixo. Budismo usa crucifixo? Islamismo? Mas tem crucifixo. Se eu for budista, posso exercer? Posso? E posso exigir do poder público que ele me viabilize meios? Então vou piorar. Piorar não interprete mal. É porque o pessoal é preconceituoso. Então eu sempre falei piorar, vou piorar nesse sentido, porque eu não vejo preconceito nenhum. Eu sou do candomblé. Vou dificultar. Sou do candomblé. Eu quero bater um tambor dentro do presídio. Tem gente passando. Não, esse não, Sobral. Esse não. Não são todas? Todos é todas, né? Se não pode discriminação? Mesmo que seja uma religião minoritária? Principalmente? Pega o material aí. Tá vendo aí onde tem, depois do ensino religioso, tem assim, assegurar a assistência religiosa, idade civis e militar de internação coletiva, não tá assim? Olha embaixo. A previsão constitucional do inciso 7 do artigo 5º encerra um direito subjetivo daquele que se encontra internado. É um direito individual, subjetivo. Assim, olha agora, ao Estado cabe, nos termos da lei, a materialização das condições para a prestação dessa assistência religiosa, que deverá ser multiforme, ou seja, de tantos credos quanto aqueles solicitados pelos internos. De tantos credos quanto aqueles solicitados pelo interno. Aí vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui, ó. Então, tem lá no presídio, tem candomblé, tem budismo, islamismo, catolicismo e tem a igreja evangélica. Aí cada um lá professando a sua fé.
E tem o Sobral aqui, que não professa fé nenhuma. Ah, Sobral, vem aqui assistir ao culto. Pode? Porque é um direito que individual. Eu sou obrigado a exercer? Eu exerço se eu quiser. Continua. Logicamente, não se poderá obrigar nenhuma pessoa que se encontrar nessa situação, seja entidades civis e militares, a utilizar da referida assistência religiosa em face da total liberdade religiosa vigente no Brasil. No entanto, dentro dessa limitação natural, a ideia do legislador constituinte foi fornecer maior amparo espiritual às pessoas que se encontram em situações menos favorecidas, afastadas do convívio familiar e social. Além disso, visa por meio da assistência religiosa a melhor ressocialização, blá, 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 blá. Aí, olha só, faz o seguinte, volta aqui rapidinho, no primeiro parágrafo que a gente leu dessa parte aí. Entre parênteses, tem aí a redação do dispositivo, que ela fala assim, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É assegurada nos termos da lei a assistência religiosa em entidade civil e militar de internação coletiva. Aí vamos lá. Não existe lei alguma falando sobre isso. Estou chutando aqui, conjecturando. Eu estou preso. Eu falo, filho, o negócio é o seguinte, artigo 5º e 7º da Constituição diz que eu posso exercer a minha fé dentro do presídio. Eu sou evangélico, eu quero fazer um culto. Ah, mas não tem lei regulamentando. Eu quero saber se é uma norma de eficácia plena, contida ou limitada. Se você falar que é contida, porque como tem um nos termos da lei aí, a nossa dúvida é sempre se é contida ou limitada, né? Como tem um nos termos da lei, você fala assim, bom, pode exercer, mas admite restrição. Se você fala que é limitada, é porque depende da lei para que ela produza plenos efeitos. Entendeu a diferença? Continua lendo o material. Volta agora no parágrafo 4º. Trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, cuja regulamentação em relação às Forças Armadas está na lei tal. Aí depois, no tocante ao estabelecimento prisional, está na lei tal, que é a lei de execução penal. Beleza? Bora anotar tudo isso aí. Então vamos nessa. Primeiro, direito subjetivo dos internados. Segundo, cabe ao Estado materializar esse direito, cabe ao Estado materializar esse direito de maneira multiforme. Ou seja, tantos credos quanto solicitados pelos internos. E ainda é uma norma de eficácia limitada. Depende de lei para que produza plenos efeitos. Vamos lá. Assegurar assistência religiosa em entidades civis e militar de internação coletiva. É um direito subjetivo dos internados. Cabe ao Estado materializar esse direito de maneira multiforme, tanto os credos quanto solicitados pelos internos. E é uma norma de eficácia limitada. E o último tópico, para a galera antiga já sabe. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque ele é real. Certa vez eu conversava com um rapaz muito religioso. Ele perguntou qual era a minha fé, eu falei para ele. E ele disse que eu era do mundo, que eu não alcançaria a salvação. Eu falei, jura? É mesmo? Então deixa eu aproveitar para zoar o plantão aqui, né? Já que eu não vou dar ser salvo, então
Posso fazer um monte de besteira, já não vou ser salvo mesmo. Pelo simples fato de não seguir a sua fé, né? Posso ser o cara mais legal do mundo, não importa. Eu não serei salvo. Certa vez também teve um sem noção, cada uma. Meu pai era ateu, né? E eu particularmente tenho meu pai como uma grande referência de pessoa, né? Meu pai era aquele cara que tava, sei lá, o pedreiro trabalhando o dia inteiro lá, ele abria a porta e falava assim, fulano, já almoçou? Não, vem aqui almoçar comigo. Chamava o cara para almoçar. Meu pai tinha muita benevolência com as pessoas em situação difícil. Porque meu pai é de origem muito humilde, interior do Ceará. Meu pai passou fome quando era criança. E aí, logo depois que meu pai faleceu, esse cidadão perguntou qual era a fé do meu pai. E eu falei que ele era ateu. Aí ele fez assim, ih. Eu olhei pra cara do cidadão assim. Assim, vale a pena entrar no embate? Não vale. Aí eu falei, mudando de assunto, continua, segue o baile. Você não vai discutir com a pessoa dessa. Bom, nos dois casos, eu tenho formas de proselitismo religioso. Eu estou afirmando a superioridade da minha crença em face da sua. Isso está protegido pela liberdade de manifestação religiosa? Sim. Sim. Eu dizer que a minha crença tem característica de ser universal, ou seja, ela é a única que vale em todos os cantos do globo, não importa se ela é majoritária ou minoritária, também está protegida pela liberdade de manifestação religiosa? Sim. E cabe ao Poder Judiciário censurar manifestações religiosas, mesmo que desproporcionais? Não, a expressão não é desproporcional, perdão. Mesmo que o quê? Mesmo que exagerada, perdão. Mesmo que exagerada, não cabe. Aí vamos só lembrar de uma coisa que fala no julgado. Isso não quer dizer... Porque, vamos lá, o que é esse julgado aqui? É um livro de um padre católico, tá? Falando mal do espiritismo. O julgado nasceu disso aqui. E ele fala que só a religião católica apostólica romana salva e que os espíritas estão condenados ao fogo eterno do inferno e por aí vai. Entendeu? É uma forma de proselitismo. Afirmação de superioridade, caráter universal da religião católica. Pode fazer isso? Pode. É exagerado? É. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o direito à liberdade religiosa tem caráter absoluto? Não. Ele encontra limites? Sim, o STF falou, dependendo do caso concreto. O exemplo clássico lá, bem antigo, é aquela história lá do pastor evangélico quebrando imagem de Nossa Senhora. Isso está fora do proselitismo religioso. Aí ultrapassa o limite. Vamos anotar? Proselitismo religioso. Protegido pela liberdade religiosa? Sim. Cabe ao judiciário censurar manifestações? Mesmo que exageradas? Não. Cabe afirmar a superioridade de uma fé? Sim. Cabe afirmar o caráter universal? A minha fé é a única do mundo. Ou deveria ser? Sim. E a gente fechou o quadro. Então, proselitismo religioso, protegido pela liberdade religiosa. Cabe ao judiciário censurar tais manifestações? Não. Cabe afirmar a superioridade de uma fé? Sim. E pode dizer que ela é universal? Pode. Cabe ao judiciário censurar manifestações, mesmo que exageradas? Não.
Aí algumas pessoas podem falar assim, pô, Sobral, mas é complicado isso, né? Não, não é complicado não, cara, porque se você bota na mão do judiciário, antes desse julgado, eu acho que eu dei exemplo no GE passado, um juiz federal do Rio de Janeiro, disse que o espiritismo não era religião. E aí qual foi o argumento dele? Porque a doutrina espírita não tem base num livro codificado, tipo a Bíblia. Não tem uma Bíblia do espiritismo. Então, se não tem Bíblia, ou Alcorão, ou qualquer coisa nesse sentido, você não é religião. Isso é mundo real. Então, cabe ao judiciário interferir? Graças a Deus. É aspecto cultural, estou respeitando o ateísmo, tá? Tá ali. Graças a Deus, não. Bora, revisar aqui para o intervalo. Oi? Não. O que é o proselitismo? É eu tentar te converter para a minha fé. E aí, nessa atitude de proselitismo, eu posso falar que a minha religião é universal? Posso. Eu posso falar que a minha é superior à tua? Posso. E vai caber o judiciário intervir no que eu estou falando? Não, entendeu? Então, proselitismo é eu tentar te convencer a você vir para a minha fé. Show? Cabe. Então, a história do pastor lá chutando Nossa Senhora não está dentro do proselitismo religioso. Vamos lá, eu não estou partindo da premissa de querer convencer você para a minha fé chutando a imagem de outra fé. Isso está fora. E o STF ele fala, no julgado, em que pese nós não estejamos intervindo nessa hipótese, o direito à manifestação religiosa não é absoluto. Porque assim, se o STF deixasse em aberto, aí ia virar loucura. Aí ia virar guerra. Cada um ia fazer o que quisesse. Falou, olha, nesse caso que o padre católico escreveu o livro do Espiritismo, é proselitismo. Ele está querendo convencer que a religião dele é universal e que a outra não é. Mas não quer dizer que a liberdade religiosa tenha caráter absoluto, entendeu? Vamos lá, Betão. Vamos só revisar, depois a gente sabatina isso aqui. Ó, vedação à tortura, fundamento, dignidade da pessoa humana e uso de algemas. Tem caráter excepcional, na hipótese de existência ou receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia, justificado por escrito, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. Liberdade de manifestar o pensamento, é vedado anonimato para garantir o direito de resposta ou réplica, que é proporcional ao agravo, além de eventual indenização por danos morais ou materiais. Essa proporcionalidade se manifesta pelo mesmo destaque, mesma duração no caso de rádio ou TV, ou mesmo tamanho no caso de imprensa escrita. Eventual retratação retira do ofendido o direito de resposta? Não. Retira a indenização por danos morais? Não. De quem é responsabilidade pela divulgação? Da direção do órgão de comunicação. Só que eu não posso utilizar o direito de resposta para a prática de condutas ilícitas, praticar calúnia e difamação. Eu tenho prazo para exercer o direito de resposta? Sim, 60 dias da divulgação da ofensa. Manda uma correspondência com a AR para o veículo de comunicação. Quem tem legitimidade além do próprio ofendido? No caso, incapaz de pessoa jurídica, representante. Ausente do país ou falecido, cônjuge, descendente, ascendente, irmão. E o que é matéria? Qualquer reportagem, nota ou notícia no veículo de comunicação, mas não entram no conceito de matéria os comentários feitos por usuários de internet. Marcha da maconha pode, defesa de ideias, que não pode incentivar o uso e ter presença de crianças e adolescentes. Publicação de biografia tem que ter autorização do biografado da família? Não. Liberdade de consciência e crença religiosa, convicção filosófica ou política. Aquela história de recusar a obrigação legal a todos os impostos. É só serviço militar obrigatório? Não. Alistamento eleitoral e voto e o júri. Sob a proteção de Deus, que consta do preâmbulo. Tem que reproduzir obrigatoriamente a Constituição dos Estados? Não. Segundo Alexandre de Moraes, reforça a laicidade estatal, afasta a ingerência arbitrária do Estado e garante a liberdade de crença, inclusive para agnósticos e ateus. A laicidade estatal é a ideia de ausência de religião oficial e a garantia a todos de meio de professar a sua fé. Exemplo, imunidade tributária. Ensino religioso em escolas públicas pode ter caráter confessional agora. A matrícula é voluntária. O ensino é ministrado por integrantes credenciados da fé do aluno, com regulamentação pelo Ministério da Educação, e os integrantes preferencialmente sem ônus para o poder público. Assegurada a assistência religiosa em entidades civis e militar e internação coletiva é um direito subjetivo dos internados. Cabe ao Estado materializar esse direito de maneira multiforme, ou seja, tanto os credos quanto solicitado pelos internos. E é uma norma de eficácia limitada, porque é nos termos da lei. Proselitismo religioso, a minha ideia de te converter para a minha fé, é protegido pela liberdade religiosa? Sim. E cabe ao judiciário censurar tais manifestações mesmo exageradas? Não. Eu posso afirmar o caráter de superioridade da minha fé? Posso. E eu posso afirmar que ela é universal? Posso. Vamos tomar um café.